Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Galera, para começar, vamos falar aqui da despedida, né, de 60 milhões de euros, porque o Beraldo, exatamente essa é a multa do Beraldo, 60 milhões de euros e tá chegando mais propostas pelo Beraldo. Vamos falar disso aqui também, tá? O Beraldo realmente pode sair. Tem também aí o Alan Franco, né, que agora, segundo o jornalista que vem também lá da Argentina, o Independiente da Argentina quer levar o Alan Franco. E também o Pablo Maia, mais um jogador aí que pode estar deixando o São Paulo nessa janela de transferência ou na próxima janela de transferência, mas a certeza até o momento que o São Paulo precisa vender jogadores, tá? E nós vamos ter aí live também com o jornalista aí, ele para trazer tudo para a gente do mercado da bola, o David Silva, beleza, galera? Inclusive informações aí privilegiadas no mercado da bola no domingo com o David Silva e com a Renata Vilas Boas. Então você aí, ó, assina aí os sininhos, né? Já deixa aí aquele like, compartilha aqui esse vídeo para ajudar no crescimento do canal. Não esqueça aí de ativar o sininho para você receber a nossa live domingo 9 da noite, né? Domingo, no dia 17 de dezembro, às 9 da noite, aqui no canal, para você não perder nada. Tudo do mercado da bola do São Paulo Futebol Clube, tá bom, galera? Diretamente com os jornalistas e setoristas do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, galera, vamos falar aqui. Primeiramente, antes da gente entrar aqui nessas possíveis saídas do São Paulo, vamos falar da novela Ferreirinha, porque o Ferreirinha ganhou mais um capítulo, né? Porque ontem lá o diretor executivo do São Paulo, Rui Costa, viajou para Porto Alegre para ter a reunião aí para o São Paulo contratar o Ferreirinha. Até o momento não houve uma atualização aí da situação, né? O que aconteceu nessa reunião, se realmente teve essa reunião, se eles iam se reunir hoje ou amanhã, enfim. Eu acredito, agora, pelo que vem acontecendo no mercado da bola, galera, que na segunda-feira, provavelmente, deve ter aí pelo menos um panorama aí de uma definição, né? O começo aí dessas negociações oficiais, São Paulo e Grêmio e Ferreirinha. Então a gente vai aguardar, beleza? Então, assim, não teve atualização, teve a reunião, né? A reunião ontem, segundo os setoristas, e o que foi falado, inclusive, na imprensa também, é que o Rui Costa viajou exatamente aí como ele fez lá com o Bobadilha, viajou para o Paraguai, agora ele viaja aí para Porto Alegre para definir a contratação do Ferreirinha. Assim que tiver mais uma atualização da novela Ferreirinha, a gente traz para vocês, beleza? Vamos falar aqui do Alan Franco, galera. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, que para mim, tá, na minha opinião, gostaria de saber da sua, para mim seria o substituto ali do Beraldo. Com a saída do Beraldo, para mim seria o Alan Franco. Não porque eu acho ele melhor do que o Ferrarese, é porque ele joga muito bem adaptado pelo lado esquerdo e quando o Dorival precisou, sempre foi o Alan Franco ali do lado esquerdo. Lembrando que o Ferrarese, ele se recupera, depois ele teve lá acho que 5, 7 minutos contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e depois nada. Ele praticamente passou quase 3 meses após se recuperar no banco do São Paulo, sem ao menos ter uma oportunidade. Lógico que o jogador ficou muito tempo parado, 8 meses, 7, 8 meses de lesão, né? Teve uma grave lesão no joelho. Mas o Alan Franco, exatamente por isso, estava na frente e sempre na comissão técnica do São Paulo, o Alan Franco era o favorito para substituir ali o Lucas Beraldo, né? E agora, com essa possível saída aí do Alan Franco, quem seria o substituto, hein, galera? O Beraldo. Olha, o São Paulo talvez precise ir no mercado atrás de zagueiro. Vamos lá, se realmente o Alan Franco sair, galera, o que acontece? Se o Beraldo também sair, os dois saindo, o São Paulo vai precisar ir no mercado atrás de zagueiro, porque aí ficaríamos com Arboleda, Diego Costa, né, e o Ferrarese. Perderíamos dois bons zagueiros. Inclusive, já vamos falar dessa proposta aí do mais uma, né, pelo Beraldo. Agora, se o Alan Franco realmente for para o Independente, né, da Argentina, o clube quer repatriar aí o jogador, ele é visto, o Alan Franco lá, galera, ele é visto lá assim como um baita zagueiro, um zagueiraço. Inclusive, ele foi cogitado no Boca Juniors, se o Boca Juniors tivesse ganho aí a Libertadores, né? Então, assim, era bem provável que o Boca ia para cima dele. O jornalista Rafael Emiliano tinha trazido essa informação que o Boca iria tentar contratar aí o Alan Franco, ia fazer propostas se caso ele fosse campeão da Libertadores para jogar o Mundial, mas acabou que o Fluminense ganhou, né,
a Libertadores aí do Boca. Então o Alan Franco permanece e agora surge a informação que outro time da Argentina, exatamente aí, né, o Independiente da Argentina, quer repatriar o jogador. Deixa aí nos comentários também o que vocês acham aí dessa possível saída aí, né, do Alan Franco. Olha, gente, agora eu vou dar minha opinião aqui como torcedor também, assim como vocês. Eu não acho difícil ele sair, a não ser que o jogador realmente queira ficar no Brasil, no São Paulo, disputar a posição. Porque se de repente ele tiver lá, de repente a garantia, não a garantia, né, a oportunidade de jogar de titular lá no Independiente, de repente ele tem o direito, ou ele tem a vontade de ir para lá. Lembrando, né, que é o país natal do jogador, terra natal, né, o jogador também é bem, né, bem recebido lá, ele é bem visto lá na Argentina. No São Paulo a gente sabe que se continuar do jeito que é, ele vai de repente amargar a reserva, ele vai continuar na reserva, então de repente para o jogador seria até bom para ele. Agora tudo depende realmente de uma proposta. E a diretoria do São Paulo já deixou claro que, né, não seguraria ninguém se vier realmente uma proposta irrecusável. Então, para o Alan Franco também sair, precisa ser uma proposta irrecusável. Não basta ser os valores mínimos, né? Que de repente, às vezes, um clube vem lá e quer por empréstimo, por exemplo. Não quer comprar, quer empréstimo. Aí não vejo sentido nenhum também o São Paulo emprestar o Alan Franco. Aí é melhor ele ficar no clube e ter oportunidade no clube. Agora, se realmente chegar lá 5, 6 milhões de euros pelo Alan Franco, exemplo, aí eu acho que o São Paulo vende, tá, galera? Não acho difícil o clube do Morumbi vender se realmente chegar uma boa proposta por ele, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham também. Eu acho que o Alan Franco, ele superou, né, aquela fase de adaptação, depois começou a fazer bons jogos. Eu acho que todos os jogos que ele fez, depois daquela fase horrível que ele teve no começo, quando ele chegou, Jesus amado, galera. O Alan Franco não acertava nada. Depois o cara virou um outro zagueiro, é um outro jogador. Então deixa aí nos comentários também. Vamos aguardar aí esse desfecho também aí, de repente, o Alan Franco podendo sair, tá? Agora, e o Beraldo e Pablo Maia? Vamos falar aqui do Pablo Maia, depois a gente fala do Beraldo. Galera, inclusive, deixa o like aí, ó. Se você não se inscreveu no canal, dá aquela moral, aquela força. Se inscreva aqui no canal do Big Tricolor. Tamo junto aí. Dá uma força pra gente aí, valeu? Tamo junto. E se você quiser virar membro do canal também, tem aí, ó, vire membro por apenas R$ 4,99. Você se torna membro aqui do canal e continua contribuindo, valeu? Dá uma força pra gente aqui. O Pablo Maia é o seguinte, né? O São Paulo, ano passado, na janela do ano passado, o São Paulo recusou propostas de 7 milhões e meio, 8 milhões e meio de euros aí, né, do futebol inglês pelo Pablo Maia. Inclusive, é de conhecimento, né, que o staff do jogador gostaria de colocar o jogador na Premier League, principalmente na Europa, principalmente na Premier League, mas o São Paulo não aceitou por esses valores. O São Paulo detém 85% do Pablo Maia, tá? Que acontece? Esse ano chegaram propostas aí, então, galera, na casa dos 12 milhões de euros. Foi o que a gente ficou sabendo, foi o que circulou na mídia. Oficialmente, né, a diretoria do São Paulo, ela nem, de repente, ela não admite essas propostas. Muitas vezes a diretoria de São Paulo não trabalha com valores quando as propostas, né, são um pouco baixas. Inclusive, as propostas que tiveram também, né, pelo Nestor, de 8 milhões, 9 milhões e meio do Zenit também, antes dele se machucar. Umas chegaram a falar que eram 11 milhões, ou houveram algumas propostas também pelo Nestor, pelo Pablo Maia. O Pablo Maia, o São Paulo entende também que esse jogador teria que sair pelo menos por 30 milhões de euros. Se a gente olhar 30 milhões de euros, o Fluminense, né, recusou uma proposta pelo volante André também de 30 milhões de euros, galera. Se eu não me engano, foi isso que o Fluminense recusou. Logicamente que a gente está falando de jogadores diferentes com características parecidas. Mas vocês não acham que, de repente, o Pablo Maia valha mais do que 12 milhões de euros, 15 milhões de euros? Quanto que vocês acham que o Pablo Maia vale, galera? Agora, na minha opinião, vale pelo menos 20 para começar a negociar, tá, galera? Pelo menos 20 milhões de euros. A gente sabe que o Pablo, e assim como o Beraldo, esses jogadores, eles chegam na Europa, eles jogam 6 meses, um ano. Daqui a pouco eles são vendidos por 50, 60, 70, 80 milhões de euros. Se sair daqui por 20, dá um ano lá, o cara tá valendo 50 milhões de euros. Isso está acontecendo muito também com o Gabriel Sara, que saiu aqui por 9 milhões e meio de euros, né? O clube dele lá já recusou proposta de 17, 18 ou 20 milhões de euros, né? Quer dizer, o cara se valoriza, o jogador se valoriza.
E não é qualquer jogador, são bons jogadores, o Pablo Maia e o Beraldo. Para mim, são baitas jogadores não só do São Paulo, do futebol brasileiro. Quero saber também da sua opinião, se vocês acham que eles valem isso mesmo. Eu acho que assim, se é para vender o Pablo Maia também, tem que ser pelo menos por 20 milhões de euros, 25, tem que valorizar o jogador. Agora, o São Paulo vai tentar segurar, tá, galera? Eu estou falando aqui das possíveis saídas, as propostas que podem chegar e já estão chegando, mas o São Paulo vai tentar segurar exatamente, tá? Para ter um time muito forte, um elenco muito forte em 2024, exatamente na Libertadores. Agora, chega a deixar a gente desconfiado quando, por exemplo, o São Paulo já contratou aí o Bobadilha, o São Paulo contratou o Luiz Gustavo, tudo bem. Só que aí o São Paulo também tem aí o Gabriel Neves que pode sair, o Luan e Exo Mendes. Então, assim, há uma recomposição também para esses jogadores. Agora, o Pablo, para mim, ele, nesse momento do elenco do São Paulo, o que o São Paulo tem nesse momento, para mim, ele é insubstituível. Nesse momento, tá? O Pablo Maia, quero saber a sua opinião. E vamos aguardar então aí para ver se realmente chegam as propostas aí para o Pablo. O São Paulo aceita negociar desde que tem uma proposta pelo menos de 17 milhões de euros. Foi o que o diretor, o Carlos Belmonte, falou. Ele falou ao vivo. Propostas pelo Pablo Maia, pelo menos na casa dos 17 milhões de euros. Então, vamos aguardar então para ver quanto que vale, quanto que vai ser vendido aí o Pablo Maia. Já o Beraldo, que é o seguinte, o Zenit, ele sinalizou com uma proposta, né? Tinha sinalizado com uma proposta aí de 18 milhões de euros, tá? Pelo Beraldo. O Zenit chegou a fazer uma proposta de 18 milhões de euros pelo Beraldo, é o que conta aí a mídia tradicional, a gente apurando também com os setoristas, aí os jornalistas, 18 milhões de euros, que o São Paulo estudou ali um tempinho, não falou nada, ficou quietinho, mas é bem verdade que o São Paulo recusou. Agora, o Leicester da Argentina, ó, tá falando do Alan Franco, o Leicester da Inglaterra, né, da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, bem verdade, da Premier League, ele sinaliza cobrir a oferta aí do Zenit. Se o Zenit ofereceu 18, galera, quanto que o Leicester deve oferecer? Eu acredito que pelo menos uns 20 milhões de euros. E a diretoria do São Paulo, se a gente olhar assim, ela já se mostrou, galera, o que acontece? De repente, propícia a vender. Por quê? Se a gente falar, ah, não, mas tem que vender por 30, a diretoria falou que só sai por 25, isso por 30. Vamos lá analisar só um detalhe. Isso como torcedor, tá, galera? Uma opinião, quero saber a sua. Já que o Leicester vem com grana para pagar o Beraldo e já sinaliza que vai cobrir a proposta do Zenit, deve ser então 20 milhões, 21 ou 22, a gente vai saber isso logo logo, porque está se aproximando aí o final da janela logo logo, daqui a pouco está acabando no mês de dezembro. O São Paulo disse que aceitaria vender por 25, né? Tudo bem. Só que muda o panorama financeiro do São Paulo à medida que o São Paulo tem uma pressão para fechar, para não fechar com tanto déficit. O déficit hoje, o São Paulo está estipulado em fechar em 97 milhões de reais, quase 100 milhões de reais. Sai recentemente agora que o São Paulo ainda deve premiação para os jogadores ali após o título da Copa do Brasil, né, bonificações. O São Paulo ainda deve direito de imagem para alguns jogadores. Então, a tendência da diretoria era realmente resolver esses problemas financeiros até o final do ano. E aí a diretoria contou o quê? Que ela iria vender alguns jogadores, que até o momento as propostas oficiais não agradaram a diretoria. Então, na minha opinião, para o São Paulo não sair tão pressionado, né? Também nos bastidores, também pela mídia, final de ano, e não fechar tanto no vermelho, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros, eu acredito que vende o Beraldo. É só uma opinião, deixa a sua. Aí só estou dizendo que eu acredito, não que eu quero que ele seja vendido por 20 milhões. Para mim ele tem que ser vendido por 50 milhões de euros, que é o que ele vai valer lá 6 meses jogando lá na Inglaterra. Por que o Leicester está querendo o Beraldo? O Leicester quer fazer muita grana, galera. Quer pegar o Beraldo aqui por 20 milhões de euros, 6 meses o cara vai estar valendo 50. E ele vai fazer uma baita grana, porque ele sabe que isso é um potencial de venda financeiro para o futuro e não vai demorar muito. O Beraldo é um baita zagueiro. Né? O próprio Liverpool já demonstrou interesse, inclusive o Matip, né? O zagueiro do Liverpool se contundiu, vai ficar meses parado, só volta lá para metade do ano que vem, praticamente.
O Liverpool é outro que já tinha demonstrado interesse no Beraldo, deve vir para cima do Beraldo também. Então aí se tiver por exemplo, um leilão, se virar um leilão, aí acredito que o Beraldo sai aí por 25, 27, até 30 milhões de euros. Aí eu acredito. Agora, se tiver somente a proposta do Leicester oficialmente, aí eu acredito, galera, que sinceramente por 20, 22 milhões está saindo. E seria o jogador, né, o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro de todos os tempos. O jogador mais caro até hoje, com os valores atualizados, foi o Murilo aí do Corinthians, que saiu por 13 milhões de euros, tá? Então, se o Beraldo for vendido por 18, por 20, por 18 não vai porque o São Paulo já recusou. Então, se ele for vendido por 20 aí, por 21, por 22, por 25, o Beraldo será o zagueiro mais caro da história. Lembrando que a diretoria do São Paulo espera receber pelo menos propostas também de 30 milhões de euros pelo Beraldo. E a multa rescisória do Beraldo é de 60 milhões de euros. Nenhum clube deve pagar essa multa de 60 milhões de euros, logicamente, né? Mas o São Paulo deve conseguir uma boa grana vendendo o Beraldo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também de todo esse panorama aí esportivo do mercado da bola do São Paulo. Lembrando que domingo, tá, galera? Amanhã, inclusive, a gente tem a live aí, eu, o Chiquinho Faustino Tricolor, com os jornalistas aí, né? Com a Renata Vilas Boas e também aí com o David Silva, inclusive é o jornalista que traz muita informação aí pra gente também, ele está na capa aí da nossa Tupinei. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo! Valeu, galera! Abraço!